Wellington Calassange é o nosso convidado habitual a este espaço para olharmos para os principais assuntos que dominam a arena internacional. Começamos justamente com a que abriu este momento. O chanceler alemão está na China e manteve o encontro com o presidente Xi Jinping. Portanto, Wellington, muito boa noite, bem-vindo à Hora 10. A primeira questão que eu coloco é esta aproximação da Alemanha à China. Pode-lhe parecer uma estratégia para buscar um equilíbrio naquilo que tem vindo a acontecer pelo resto do Ocidente? Boa noite, Afonso. Boa noite aos colegas da TPA e a você assistindo à Hora 10. É sempre bom estar aqui. O encontro ele marca 40 anos de uma parceria que já existe desde 1985 e é um encontro no mais alto nível, onde questões muito importantes para as economias, né, dos dois países foram discutidas e estiveram na pauta, inclusive uma delegação muito grande dos maiores empresários das maiores empresas alemãs acompanhou o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, nesses 3 dias de visita, e o tema principal foi a questão dos carros elétricos, que o protagonismo chinês nesta matéria tem sido visto, de alguma maneira, como uma ameaça à indústria europeia. Por isso, foi importante que essa conversa ocorresse e que aquilo que tem sido anunciado, tudo indica que tenhamos aí o aprofundamento de uma parceria ganha-ganha, em que todas as partes parecem satisfeitas, não é? E um bom negócio é quando as partes envolvidas estão satisfeitas e não uma esteja mais satisfeita do que a outra. Por isso, Afonso, considero que foi, do ponto de vista da independência política da Alemanha, não é? Saindo um pouco dessa questão da NATO, Ucrânia, Estados Unidos, tenha sido um passo fundamental. A Alemanha, que perdeu muito com a guerra da Ucrânia, por causa da perda de acesso ao gás russo, isso já foi falado por mim aqui no comentário de ontem, mas é importante frisar, e que causou um declínio muito grande no produto interno bruto alemão. E agora a expectativa dos alemães é de encontrar caminhos para que a indústria alemã, que foi seriamente prejudicada, possa trabalhar em colaboração com a China, que produz de uma maneira muito mais econômica, por causa da linha de produção que é muito maior, né, e do mercado interno, que também atende demandas de consumo, e os alemães buscam equilibrar essas perdas através do aprofundamento de uma boa relação com a China, e todos da Europa e na China só ganham com este tipo de alto nível, né, da política. Finalmente estamos falando sobre política no mais alto nível. Exatamente. Olhando para aquilo que tem sido a tecnologia chinesa e também a sua influência económica, e a China tem estado a explorar quase todos os mercados, isto pode ajudar a Europa e não só a encontrar uma estabilidade económica em tempos de muitos desafios? Olha, pela lógica do capitalismo, a China passa a ser uma ameaça, né? Porque a China produz de uma maneira mais competitiva. Porque, por exemplo, só para mencionar a questão do gás que eu falei há pouco, com a destruição decorrente da sabotagem dos Nord Stream 1 e 2, que davam acesso à Alemanha, do gás russo, os chineses passaram a ser grandes importadores dos combustíveis fósseis russos e também dos derivados. Com isso, a China, que já era competitiva, comprando combustível por um preço ainda mais baixo da Rússia, ela amplia pelo volume e pelo baixo custo a sua linha de produção. O que acontece com isso? Tem poder de competitividade no preço, que é o que importa para ganhar no conjunto de uma produção, ou seja, ganhar no volume e não apenas
por operações. E com isso, a Alemanha pode e deve, pelo menos do que foi anunciado neste encontro, né, do resumo do encontro, é que a questão da inteligência artificial, por exemplo, que os alemães também dominam muito bem, assim como os chineses e os norte-americanos, existe aí um anúncio de parceria nesse setor, que é o setor mais aquecido, né, no mercado de tecnologia no momento, a inteligência artificial, e os chineses e alemães irão trabalhar em cooperação. Os carros alemães ganham em qualidade com isso, ganham também em competitividade. Obviamente que os chineses levam uma certa vantagem, porque já possuem as suas próprias marcas, que já estão conquistando o mercado, não só da Europa, mas em todo o mundo. Mas, de qualquer forma, a tradição alemã na indústria automobilística, e eu estou frisando muito a questão da indústria automobilística, porque é a que mais produz emprego para os alemães, isto é realmente um ponto muito importante nessa aproximação entre China e Alemanha, porque evita um colapso econômico e uma queda de produção que iria refletir em desemprego em alta escala dentro da Alemanha. Então, Afonso, eu vejo tudo com muito otimismo, né, a partir do que foi anunciado, pelo menos. Muito bem. Olhando agora para o conflito no Médio Oriente, uma situação também que está a preocupar o mundo, há aqui posições a serem defendidas dos dois lados. O Irão diz que vai responder ferozmente à mais pequena ação de Israel contra os seus interesses. Israel também não se mantém calada. Diz que a situação não vai ficar assim. O que é que se pode prever, apesar de não conseguirmos fazer leitura do futuro, mas face aos posicionamentos, o que é que se pode esperar nos tempos próximos? Bem, eu, quando estive aqui ontem, nesse espaço, comentando sobre o mesmo tema, eu fiz a promessa ao colega David, que foi o apresentador da edição de ontem, Exato, que as 24 horas seguintes, e estamos aqui completando essas 24 horas, elas seriam decisivas para que pudéssemos dizer o que realmente iria acontecer. Como não houve um novo ataque de Israel contra os iranianos, a expectativa que todos os analistas têm feito é de que, pelo menos pelos próximos meses, este confronto do Irão com Israel, ele deverá ser arrefecido. Por quê? Porque, como todos sabemos, existe um sistema de defesa, não é, que é o radar de banda larga, de banda X, que é o AN/TPY-2, que é um sistema extremamente avançado dos Estados Unidos, instalado para proteger. A missão dele é detectar lançamentos de mísseis a partir do Irão e transmitir os dados de direcionamento para as defesas antimísseis de Israel e também americanas, porque os Estados Unidos possuem bases militares ali na região. Este sistema de defesa, ele não atendeu a contento os avanços que foram diminutos, né, diante da capacidade bélica do Irão, realizada no último sábado. Ou seja, se Israel voltar, e eu digo voltar a atacar o Irão, porque tudo começou no dia 1 deste mês, quando Israel atacou um consulado iraniano em solo sírio, o que é a mesma coisa que um ataque direto ao Irão. Que fique claro, então, o que houve no sábado passado foi uma retaliação, não é? Vamos chamar até de reciprocidade diplomática, já que estamos falando sobre uma instalação diplomática que foi atacada, do Irão, mas não é o caso. Eu só falei isso para tentar simplificar a explicação. Do Irão direto em Israel. Então, imediatamente depois,
os iranianos anunciaram que não iriam dar sequência a novos ataques, desde que Israel parasse por aí também. Porque foi, vamos fazer uma analogia com futebol, um golo, como falamos em Angola, um gol, né, para cada lado. Ficou 1-1. Então vamos parar por aqui, nesse empate. Empatado. Se Israel voltar a atacar, aí desempata e aí terá tentativa de empate e ninguém sabe como isso poderá terminar. Explicando de uma linguagem popular para facilitar para todos a compreensão, porque geopolítica não é um tema assim que as pessoas discutem com tanta frequência. Mas, Afonso, a nossa expectativa é de que realmente pare por aí. Né? Tá bom de guerra. Porque enquanto isso está acontecendo, tem lá a população da Palestina que está morrendo de fome, que está morrendo sob ataques. De sábado até hoje, foram mais de 300 pessoas que morreram, e isso é muita gente. E precisamos voltar a dar a atenção a pessoas em desespero, que desde a faixa de Gaza, agora passando por fronteiras ao sul da Palestina, e a solução para a causa palestina também é urgente. Essa disputa entre os iranianos e israelitas, ela não deve ser o grande tema do debate quando tem milhões de pessoas sob risco de morte. Pois bem. E onde também há várias pessoas sob risco de morte, na Ucrânia. A situação da Ucrânia continua a preocupar outros países, como é o caso da Noruega, que aliou-se à Ucrânia através de um acordo bilateral de segurança, de acordo com o anúncio feito pelo chefe da diplomacia norueguesa durante uma visita a Kiev. Este acordo vai ajudar a Ucrânia a ultrapassar a situação que enfrenta atualmente contra a Rússia, ou se trata apenas de um acordo que pode não trazer os efeitos que se esperam? Olha, a imprensa está distorcendo um pouco o verdadeiro objetivo desta cooperação entre a Noruega e a Ucrânia. É importante que seja dito que a Noruega já é um país membro da NATO, não é? E que esta resposta de aproximação à Ucrânia ela é muito mais por uma questão caseira, porque não podemos esquecer que o atual secretário-geral da NATO, ele foi primeiro-ministro da Noruega, ele é norueguês, o Stoltenberg, né? Jens Stoltenberg, e como ele fez um apelo para que os países individualmente, na verdade ele não fez um apelo, ele falou que seria permitido que países individualmente buscassem cooperação com a Ucrânia. Não disse qual tipo de cooperação, mas todos nós sabemos que tipo de cooperação ele pensou. E somente a França, num gesto ousado, sugeriu que fossem enviadas tropas para solo ucraniano, o que foi rechaçado por todos, inclusive pelos Estados Unidos, não só por europeus. Então, o que acontece, Afonso, é que a Noruega anuncia esta aproximação, essa cooperação, mas ela fala muito mais em apoiar os esforços da Ucrânia para se tornar um país comprometido com os valores comuns da democracia, do Estado de Direito, da boa governação e do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais, com uma base sólida na comunidade de segurança euroatlântica. Preste atenção, não estamos falando aqui sobre treinamento militar, sobre fornecimento de armas, sobre uma série de outras questões que ficam sugeridas, né, pela imprensa quando a Noruega, por ser país membro da NATO, faz uma cooperação com a Ucrânia. Até porque existe uma visão muito clara aqui na Europa de que a derrota ucraniana ela é irreversível. E essa insistência de manter um zumbi, no caso aí o país, não estou falando de pessoas, custa muito caro para os europeus, para os norte-americanos e tem sido motivo de perda de credibilidade da classe política dos países membros da NATO. Por isso, Afonso, eu vejo com muita naturalidade esse tipo de jogo, um jogo político internacional para atender demandas
do próprio bloco, que é a NATO, que é um bloco militar, mas também para não dizer que já abandonaram, a Ucrânia como um todo. Mas é um ensaio para que isso venha a ocorrer, porque ninguém vai investir mais como investiu, principalmente no primeiro ano desta guerra, porque é um gasto em vão. Muito bem. Wellington, muito obrigado pela participação de hoje. Estamos juntos. Eu que agradeço, Afonso. Boa noite, continuação de bom trabalho para você. A você assistindo o TPA, um grande abraço. Sábado estarei de volta no Conexão Angola.